Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre a Proclamação da República e os seus primeiros desdobramentos. Bom, a República era um desejo coletivo que unia as classes médias, o clero e os membros do exército, além de antigos escravocratas descontentes com a forma como foi abolida a escravidão, sem indenização aos donos de escravizados pelo governo. Nós já vimos isso, nós já conversamos sobre isso em aulas passadas, que a abolição da escravidão, o desentendimento com o exército, desentendimento com o Papa, foram um dos motivos que contribuíram para a proclamação da República. Por quê? Porque o imperador ele perdeu o apoio dessas três classes. Foi a partir da Guerra do Paraguai que, em 1870, e da abolição da escravidão em 1888, conforme as contradições do Império se tornaram mais fortes. Com o lançamento do Manifesto Republicano, em 1870, começou a existir um movimento tomando forma e se organizando em nível nacional. Bom, os militares defendiam uma ditadura republicana em que o presidente e os deputados seriam eleitos e receberiam plenos poderes em nome do povo. Apoiados por civis, no dia 5 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o comando dos rebeldes e derrubou a monarquia por meio de um golpe militar, sendo assim proclamada a República, Bom, o governo republicano ele foi de 1889 a 1891. Aqui o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente militar. E o governo provisório tinha a ideia de mudar o perfil do país de agrário para industrial. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, adotou medidas que propiciavam condições favoráveis a uma rápida industrialização. Algumas das principais iniciativas foram a emissão de papel moeda e a concessão de empréstimos para a abertura de novas empresas. Essa concessão de novas moedas, esse termo, ele ficou conhecido como encilhamento. Essa política econômica provocou grande descontrole financeiro, aumentou o custo, no custo de vida, a inflação, desvalorização da moeda, especulação na bolsa de valores. E o principal, a crise econômica financeira foi gravíssima nessa época. Essa crise entrou para a história com o nome de encilhamento. Diante dos problemas enfrentados na área econômica, a impopularidade do governo de Deodoro e a política voltada à indústria revoltaram os cafeicultores. As pressões cada vez maiores sobre o governo republicano recaíram sobre o ministro Rui Barbosa. Aí ele renunciou, e houve a Constituição de 1891. Durante esse governo provisório, foi convocada a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, que foi promulgada a Constituição em fevereiro de 1891, que previa o estabelecimento de 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Vocês já perceberam que saiu o poder moderador, Que esse poder moderador era o que dava que dava total liberdade para o imperador tomar as decisões que ele quisesse. E com a República, esse poder moderador, ele saiu,
né? Então, o que estava acontecendo? Esses três poderes que organizavam o país em uma federação composta de unidades federativas, dando mais autonomia aos estados para eleger o governador, elaborar sua Constituição, organizar a força militar e a justiça estadual. E também cobrar impostos. E também separava a igreja do Estado. Com essa Constituição, o sistema de governo baseava-se no presidencialismo, ou seja, quem comandava era o presidente, não mais o imperador. E o poder executivo federal era exercido pelo presidente, do presidencialismo é o poder máximo. E eleito para um mandato de 4 anos, auxiliado por ministros. A escolha dos governantes ocorria por meio do voto universal, aberto e não mais secreto. Masculino, maiores de 21 anos, estavam excluídos os analfabetos, as mulheres e alguns militares de baixa patente, como soldados, cabos e sargentos, e os religiosos. Ou seja, meus amores, somente votariam a elite brasileira. Somente os grandes poderosos que poderiam escolher quem iria governar o país. Então, a classe pobre não governava. Primeiro que a maior parte da população era analfabeta, então não podia votar. Maiores de 21 anos, tinha que ser homens, mulheres não votavam, né? Militares de baixa patente também não votavam. Então, só quem poderia votar era a classe alta, eram os grandes cafeicultores, os grandes poderosos da época. Bom, o governo constitucional. A Assembleia Constituinte ela elegeu o presidente da República em fevereiro de 1891 e o próprio Marechal Deodoro da Fonseca elegeu, né, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca e o vice Marechal Floriano Peixoto. O governo de Deodoro sofreu muita oposição, principalmente por ele exercer grande centralização política. Esse aspecto, aliado à crise econômica, fez com que Marechal perdesse cada vez mais apoio. E diante dessa situação, Deodoro fechou o Congresso Nacional e decretou o estado de sítio. A reação foi imediata. Movimentos populares encabeçados por políticos, cafeicultores, militares, eclodiram, ou seja, estouraram em vários lugares. Os ferroviários da Central do Brasil entraram em greve e os militares da Marinha protagonizaram a primeira revolta da Armada, liderada pelo almirante. E alguns centros da Marinha, entre eles o da Baía de Guanabara, revoltaram-se e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, capital na época da República, caso o Marechal não renunciasse. Sem apoio político e militar, não tinha outra alternativa que não fosse Deodoro renunciar à presidência da República em novembro de 1891. E o vice-presidente, Floriano Peixoto, assumiu o governo. O Marechal Floriano Peixoto, ele governou o país de 1891 a 1894, por ser o segundo militar no poder. Logo em seguida ao Marechal Deodoro, esse período ficou conhecido na história como a República da Espada, de 1889 a 1894. República da Espada porque os 2 primeiros presidentes da República eram militares. Ele também adotou medidas para combater a inflação, além de outras ações de cunho mais popular, como a aprovação da lei de construção de casas populares e diminuição dos preços de aluguéis residenciais. Foi uma das medidas que ele tomou. E, apesar disso, seu governo enfrentou grandes oposições políticas e também rebeliões que puseram em risco a República.
as reações também foram contra ao governo. E essas reações foram responsáveis por várias rebeliões. E recebeu o nome de Segunda Revolta Armada e Revolução Federalista, que também ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, tanto uma quanto a outra. O presidente Floriano Peixoto foi chamado de Marechal de Ferro, por ser uma pessoa dura, rígida, né? Militar, já viu, né? Então, é aquela figura bem séria, bem rígida. Em razão de suas atitudes autoritárias, muito evidentes, principalmente ao reprimir o que se revoltaram contra seu governo, Floriano governou até 1894, quando Prudente de Moraes foi eleito presidente nas eleições diretas. A segunda revolta, aqui a bandeira do Brasil. Pessoal, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando houve a independência do Brasil, nós não tivemos uma bandeira. A nossa bandeira do Brasil, ela só foi confeccionada no período da proclamação da República, quando nós passamos a ser república. Deixamos de ser monarquia e passamos a ser república. Então foi confeccionada a nossa bandeira, que é a bandeira nacional até hoje, né? E ela foi feita pela esposa e pelas filhas de Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, depois da independência do Brasil, a nossa bandeira ainda continuou com o brasão de Portugal, tá? Só depois que passou a ter essa bandeira aí que nós conhecemos. A segunda revolta armada. Promovida por oficiais da Marinha, a rebelião começou no Rio de Janeiro em setembro de 1893. Os marinheiros queriam mais participação política e novas eleições. O presidente decretou estado de sítio e, apoiado pelas forças do Exército Brasileiro e pelo Partido Republicano Paulista, o PRP, e por uma nova frota de navio, pôs fim ao movimento. A Revolução Federalista foi em fevereiro de 1893 e teve início no Rio Grande do Sul, uma revolta liderada por políticos contrários ao governo de Floriano Peixoto, e essa revolta logo se transformou em um conflito armado que só terminou em 1895, após o fim do mandato do presidente. E os grupos em confronto representavam dois quadros políticos, o federalista e o republicano. Os federalistas eram apelidados de maragatos, liderados pelo fazendeiro, Gaspar de Silveira Martins, e eles queriam estabelecer uma república parlamentar e divergiam das oposições políticas estabelecidas no governo de Floriano Peixoto. E sob a liderança de Júlio de Castilhos, chefe do governo gaúcho, os republicanos, apelidados de pica-paus, apoiavam um governo forte e centralizado, e representado por Floriano. Essa revolta terminou em 1895 no governo de Prudente de Moraes, com a vitória dos republicanos. Bom, aqui nós temos os exercícios, para vocês confeccionarem, e na próxima aula ao vivo eu vou corrigi-los, ok?